Olá pessoal, Janaína Chiaradia da Inloco, transmitindo informações, compartilhando experiências. Mais um episódio da Inloco Business e olha que especial esse momento. Débora de Castro da Rocha, uma personalidade já consagrada em Inloco, uma amiga minha de longa data. Nós sabemos desafios, alegrias, conquistas. E como nós sempre queremos compartilhar com vocês o melhor, então Débora volta com essa temática, direito imobiliário e urbanísticos, desafios, complexidades, oportunidades, enfim. Nós vamos compartilhar com vocês a essência da Débora, a essência do trabalho dela, aquilo que ela busca, o diferencial todos os dias. Débora, sempre é uma honra receber as nossas personalidades em loco aqui. Mas você é ainda mais especial, minha amiga. Você nos acompanha há pelo menos 6 anos aí numa trajetória de transmitir informações, de compartilhar experiências. E quantas experiências já compartilhamos aqui pela Inloco. Débora, seja muito e sempre bem-vinda à Inloco. Ai, minha amiga, muito obrigada, né? Eu não tenho nem palavras para agradecer pela oportunidade de estar aqui, de voltar, né, aqui, porque a gente sempre foi tão bem recebido, sempre tivemos essa parceria, além da nossa amizade, né, que se estende fora das câmeras, né, a nossa parceria também do Inloco, né, que é uma satisfação muito grande. Eu sei desse trabalho magnífico que você faz, né, que tudo isso importa muito para a nossa sociedade e o quão transformador é esse trabalho, que traz realmente informações de qualidade, desperta tantas pessoas aí para realmente refletir sobre assuntos importantes e essenciais, né, das nossas vidas, que muitas vezes passam batido pela gente, né, a gente está tão naquela roda viva o tempo inteiro, né, se preocupando com trabalho, família, enfim, tantos compromissos, né, e às vezes a gente não para refletir sobre tantas coisas importantes que você acaba oportunizando o seu público, né, de refletir. E eu agradeço imensamente pela possibilidade de estar aqui novamente para compartilhar um pouquinho da experiência aí com o seu público tão seleto e tão querido. Muito obrigada. E já fica o convite, isso não é dos bastidores, que eu não conversei com ela ainda sobre isso. Fica o convite, Débora, para a gente retomar a série, né, para que nós possamos realmente fazer valer esse princípio tão elementar da Inloco, que é trazer pessoas de autoridade, pessoas que realmente trazem informações pontuais, interessantes e aquelas que todos precisam saber. Porque o direito imobiliário, ele parece algo simples, mas ele não é. Só que antes disso, eu já a conheço, eu tenho esse privilégio de chamá-la de amiga, né? E a gente estava conversando que a Débora não é aquela pessoa que está no meu dia a dia, no meu cotidiano. Mas às vezes passamos até meses sem conversarmos. Mas eu sempre tenho certeza que quando eu preciso, ela está lá, quando ela precisa, eu estou aqui. Quando a gente se reúne, pessoal, é algo assim extraordinário. Ficamos um bom tempo conversando antes, ficaremos tantas depois. Mas eu quero também que vocês conheçam a Débora. Quero que vocês entendam como ela fez para chegar até aqui, com esse brilhantismo, com esse reconhecimento dentro da tua área. Débora, conte para nós, como foi iniciar com o direito, por onde você percorreu nesse mundo, né, nesse universo todo, para você chegar até aqui. Ah, minha amiga, olha, é uma história longa, né? Como eu sempre falo, uma história longa que vem de muitos anos já, né? Porque o direito faz parte de mim já desde muito pequena. Eu sempre conto essa história, né? Às vezes até sou um pouco cansativa com isso, mas eu acho que serve de inspiração também para muita gente, né? Com 4 anos eu disse que eu seria advogada. Olha aí. Então a advocacia sempre esteve na veia, né? E eu falava, meu pai, você era advogada, vou advogar, e ele falava, mas você sabe o que é isso? Eu falava assim, eu vou defender as pessoas, né? Então é algo que assim já nasceu comigo, posso dizer, sabe? Muito forte. Então era uma questão interessante, até porque eram 2 sonhos e objetivos ao mesmo tempo que eu tinha, que nasceram praticamente juntos, ou melhor falando, que era o fato de eu ser advogada e o fato de eu ir para o Japão.
Olha, que né? legal. Eu falava pro meu pai assim, ai pai, eu quero ir pro Japão também. Ele falava, mas o Japão, você sabe que é o Japão? Onde é que está o Japão? Eu falei, sei, o Japão está do outro lado do mundo, né? E eu vou para lá um dia. E ele ficava assim, meio assustado, né? Uma menininha de 4 anos falando isso, né? Com base em quê, né? O que que você sabe da vida, né? E eu falava, não, mas eu vou fazer. Só que a vida foi passando e tal, e as coisas sempre aquele amor crescendo, e meus amiguinhos, né? Tinha muitos amiguinhos descendentes de japonês, e também o direito, né? Essa coisa assim toda de querer falar bonito, da oratória, da leitura. Então sempre fez muito parte de mim. Uhum. Só que o que que aconteceu? Os objetivos e sonhos, eles eram, naquele momento, inconciliáveis. O fato de eu fazer uma faculdade de Direito e o fato de eu ir para o Japão. Sim. E comecei a namorar também com um descendente japonês, acabou que namoramos 5 anos, e a minha primeira escolha foi ir para o Japão. O amor era muito grande, então o Japão era o primeiro lugar que eu gostaria de estar, e foi um lugar determinante, inclusive, para que depois eu pudesse fazer direito e me tornar advogada. Então, por isso que eu falo que Deus na minha vida é muito forte, e Ele sempre me deu realmente a palavra no momento certo para dizer, nesse momento você tem que estar aqui, nesse momento você tem que estar aqui. E eu sempre soube muito bem entender isso, né, no meu dia a dia e na minha vida, né, que é interpretar aquilo que está vindo de cima, sabe? É ler, né? Sim, Às vezes a mensagem vem de forma subliminar, mas você compreende quando você está conectada, né? E eu sempre tive uma conexão muito forte, eu sempre soube interpretar que quando as coisas elas vêm para você, é porque você tem que fazer, né? Principalmente quando elas vêm sem dificuldade ou com alguma dificuldade, mas que elas vão surgindo na sua vida. Então, num determinado momento lá, quando eu tinha 17 anos, eu resolvi ir para o Japão e tudo fluiu para que isso acontecesse. Me casei, fui para o Japão, tive uma experiência grandiosa lá, que era um amor de pequena, já que eu tinha pelo país, e as coisas aconteceram e contribuíram para isso. Vivi uma experiência de 10 anos no Japão, onde eu aprendi muito, muito, muito. Diferença cultural, né, Débora? Super, assim, sabe? Não tem assim, algo que eu possa comparar, sabe? Para mim foi essencial, para minha trajetória profissional, para quem eu sou como pessoa, porque o Japão me forjou, na acepção pura da palavra mesmo, para que eu me transformasse na pessoa que eu sou hoje. Uma pessoa resiliente, uma pessoa que batalha, uma pessoa que, independentemente da dificuldade, vai continuar lutando, vai continuar acreditando e quer dar sempre o seu melhor. Né? Como eu falo na advocacia, né? A gente sempre fala assim, eu quero dar o melhor para o cliente, mas eu nunca posso entregar o resultado, eu nunca posso prometer o resultado para ele. Eu posso até dar o resultado, mas não posso prometer. Mas que eu farei o meu melhor para que isso aconteça. Então, eu aprendi muito no Japão, sabe? A assertividade, a ser rigorosa com tudo aquilo que eu quero para mim, a buscar com afinco, com vontade, mesmo que existam inúmeras dificuldades no meio do caminho, a não desistir daquele sonho que eu tenho. Então, naquele momento, naqueles 10 anos, eu aprendi muito, voltei, porque eu precisava voltar para realizar esse outro sonho, hoje eu entendo isso, né? Porque eles eram inconciliáveis, então eu voltei com essa força, com essa vontade, voltei com muitas dificuldades financeiras, mas acreditando que seria possível, né? Com o japonesinho. Com um japonesinho, com meu filhinho que nasceu no Japão, inclusive, descendente japonês, e hoje, inclusive, é uma pessoa excepcional, um homem grande economista, vai fazer 27 anos, né, está terminando seu doutorado, trabalha no Tribunal de Contas, trabalha comigo também, né, então, assim, é o meu orgulho, né, que eu falo, nossa, vale a pena você olhar para o teu passado e dizer como valeu a pena as escolhas que eu fiz, né? Os sacrifícios, né? Os desafios também enfrentados. Exato, e valeu muito a pena porque grande parte da decisão quando eu tomei se deveu ao fato de eu pensar nele. Que eu pensei, foi um momento decisivo na minha vida. Ele estava com 5 anos, eu pensei, se eu continuar aqui, vou ter que me focar para dar o melhor para ele. Sim. E ao mesmo tempo também, se eu voltar para o Brasil, ele é minha prioridade. Então, o grande exercício naquele momento foi em prol dele, né? E ao mesmo tempo eu também poder retomar aquilo que eu tinha de sonho e objetivo. Então, quando eu escolhi voltar, né, eu escolhi voltar para seguir um propósito, né? Amparada na minha força, aquilo que Deus foi me moldando dentro daqueles propósitos todos. E deu certo, né? Eu posso dizer, passei por muitas dificuldades, nunca foi fácil, com certeza. Nunca foi. As pessoas até me perguntam, mas você vem de família rica, tradicional? Eu falo, não vem, até confundem, não né? Herdei. Sobrenome, não sou herdeira, né? Vim de dificuldade, fui realmente, sabe,
assim, construída na dificuldade. Tenho alicerces muito sólidos, uma família que me ajudou muito, meus pais me ajudaram muito nessa caminhada, sou muito grata a eles, né, grata pela oportunidade que eles me deram, inclusive, né, na época de voltar, me amparar, né, naquela caminhada, reconstruir minha vida depois com um grande homem, né, com meu marido, que é a pessoa que me dá a base, que me dá o suporte, que me protege, que me ampara, que está comigo porque der e vier, que eu agradeço muito, né, por Deus ter me permitido encontrá-lo ou reencontrá-lo nesta vida. Né? E é uma personalidade in loco também, viu? Sou Também. em breve novamente aqui. Ah, com certeza, sempre estaremos juntos aqui. Então, eu falo assim que Deus tem sido maravilhoso na minha vida e que tem me aberto muitas portas e que também, é claro, ele te dá a oportunidade, mas a gente tem que lutar, né? Sim, A gente tem que claro. lutar, a gente tem que ir atrás, a gente tem que ser aguerrido para conseguir conquistar aquilo que a gente quer. Por isso que eu sempre falo, né? Nada é impossível. As dificuldades, elas existem, mas quando você verdadeiramente quer conquistar, você move céus e terras para conseguir conquistar aquilo que você quer. Então, eu hoje sou muito feliz, minha amiga, com a advocacia. Tive a oportunidade de estagiar em grandes escritórios lá no comecinho da minha carreira, logo que voltei do Japão, né? Há 22 anos atrás, tive, né, gratas oportunidades ali. Sou muito grata a todos que me possibilitaram aprender o direito, porque para mim a advocacia é uma arte, né? Me formei no Unicuritiba com muito orgulho, né? Sou ali filha do Unicuritiba e fiz também mestrado lá. Tenho grandes amigos, grandes professores que me ensinaram a arte, né? Da advocacia, são queridos amigos hoje. E isso, assim, fez muito parte de mim, me construiu, me ajudou a me tornar quem eu sou. Então, assim, eu, graças a Deus, consegui conquistar um espaço muito importante em Curitiba, com a advocacia imobiliária, porque eu digo assim, até uma confusão aqui, eu não sei se ela me escolheu ou se eu escolhi, porque a coisa aconteceu de uma tal maneira, porque eu no início ali, quando eu comecei na advocacia, é aquela coisa assim, você está meio perdida, até na época no escritório, quando eu comecei também, advogava e atuava muito no contencioso civil, tive muitas oportunidades de direito tributário, então eu construí uma bagagem muito sólida, né? Sim. Mas ao mesmo tempo eu não tinha muita convicção da área, qual área eu vou, né? Daí a primeira pós até foi em Direito e Processo do Trabalho, curioso, daí eu falei, fiz pós em Constitucional, que eu me apaixonei pelo Direito Constitucional não tem como também, ser diferente. não tem como, né? Depois fui para o Direito Imobiliário, mas já num momento mais consolidado, né? Quando eu já entendia que o Direito Imobiliário realmente era aquilo que eu queria, que ele me picou ali, foi, sabe? Tive oportunidade também num escritório também, que me acolheu, né, que eu tive também a grata satisfação de ser a coordenadora do imobiliário naquele momento, né, por 3 anos, ali quase 4 anos. E partindo dali, engravidei, aí foi quando realmente ali eu piquei meu marido, daí eu falei, olha, você tem vocação para advocacia, porque ele era da área da mecânica, da engenharia mecânica. Ele falou, você acha mesmo? Eu falei, acho, não, tenho certeza. E foi quando ele começou ali a me apoiar, me amparar nessa trajetória também, e ele falou para mim, que você tem que abrir o seu escritório. Isso mesmo. Você tem que fazer por você, porque você já trabalhou bastante em outros escritórios, já tem a experiência que você precisa e agora você tem que fazer o seu nome, né? Você tem que aparecer, você tem que estar na linha de frente. E eu era muito insegura no começo, porque eu sempre trabalhei nos bastidores, né? Peticionamento, técnica jurídica, etc., audiência. Eu falava, mas será que eu vou saber fazer essa frente? Né? Ele falou, você vai sim, porque você tem vocação para fazer isso. E ele foi a pessoa que acreditou. Ele foi a pessoa que me impulsionou a buscar. Então, por isso que eu falo que eu tenho um grande parceiro de vida. Não é só meu marido, é meu parceiro de vida, é meu amigo, é a pessoa que está comigo ali, realmente me dizendo, eu estou do teu lado, independentemente de qualquer coisa, e você vai conquistar, né? Ele fica ali na minha retaguarda, mas ele é o meu grande alicerce. Com certeza. As pessoas não veem falar, a Débora, não é a Débora. É a Débora, o Edilson e todos que estão comigo nessa caminhada, nessa trajetória, todos aqueles que efetivamente me apoiam, né? Então, meus filhos que estão comigo, minha Ana Carolina, minha princesa querida, que também veio desse casamento, né, precioso. Sim. Que eu tenho, nessa grande amizade, é tudo, meu amor, meu amigo, meu companheiro, meu parceiro. E eu acho que é por isso que deu tão certo, porque ele esteve aqui. Ele me encaminhou para isso, ele me apoiou, ele acreditou. Então, hoje o escritório,
A gente tem um escritório que está assim, 95% é imobiliário, imobiliário, registral, urbanístico, enfim, né, todas essas grandes áreas que acabam, né, fazendo e se conformando ali, né, e trazendo toda essa força e realmente trazendo para o cliente a solução para aquele problema, né, para aquilo que ele precisa. Então, a gente hoje não faz só advocacia, não trabalhamos apenas como advogados, que já seria bastante, porque a advocacia é algo que realmente nos consome. Se você faz uma boa advocacia, uma advocacia de verdade, né, você realmente fica consumido por ela, notadamente. Mas hoje a gente também tem a empresa de regularização fundiária, que é a domínio legal, regularização de imóveis, que ela tem um projeto macro, um objeto assim que ele se espraia muito ali para a questão social mesmo, de você regularizar e trazer para a sociedade realmente uma resposta social de um título de propriedade, que é muito importante, minha amiga, porque infelizmente a irregularidade imobiliária no Brasil é muito grande. A gente fala de 40%, cultura, né? Cultural, e infelizmente nem todo mundo tem conhecimento acerca disso, de que você só tem efetivamente a propriedade quando você a registra em seu nome. Muitas pessoas acham que tendo um documento, eu já vi pessoas achando que tem um recibo que pagou que o imóvel é dela. Por quê? Porque ela carrega culturalmente isso, de que eu moro aqui, eu paguei por isso, então é meu. E não preciso mais nada. E não preciso mais nada. Então a gente também faz esse trabalho, além, né, da regularidade, seja pelo escritório de forma singular, seja pela empresa de forma macro, né, com os municípios, inclusive em parceria, a gente também faz um trabalho muito grandioso de divulgação através do jornalismo, que nos possibilitou hoje, né? Com o tempo também me tornei jornalista, hoje a gente tem também coluna no Diário Indústria e Comércio, no próprio Paraná Portal, também levando essa informação, né, na coluna de Direito Imobiliário que nós temos lá semanalmente, quinzenalmente também, para poder também fazer com que cada cidadão, cada pessoa conheça mais os seus direitos na área imobiliária, que daí vai contemplar o urbanístico, registral, enfim, né? Todas essas questões também que se conversam, até o próprio direito ambiental, que muitas vezes está casando ali, né? Muitos impactos, inclusive, né? Está entrelaçado, né? Entrelaçado, e você tem que resolver, né? Uma construção que foi feita em desacordo com a norma ambiental, e daí qual é a solução, né? Incorporações grandiosas que são feitas em áreas ali que não poderiam realmente abranger, né? Então, qual é a solução? A gente tem que casar as áreas, né? Na faculdade a gente aprende de forma estanque, mas no final das contas você tem que fazer aí essa conformação no dia a dia, fazer esse casamento para que você consiga interpretar a norma e consiga encontrar a melhor solução. Muitas vezes é difícil, muitas vezes você tem que judicializar o problema, infelizmente, né? A solução muitas vezes é complicada de se ver na prática, especialmente quando você não tem uma prevenção. E por isso que eu aprendi também ao longo desses 22 anos, dessa trajetória, a trabalhar de forma preventiva e não reativa, que eu acho que é algo assim muito importante, mas culturalmente ainda não se sustenta tanto. Porque o brasileiro, ele tem ainda introjetado em si aquela coisa de, eu vou fazer quando realmente eu precisar. Quando realmente eu receber a citação. Enquanto isso não acontecer, eu vou deixando. Por quê? Porque tudo gera custo, tudo gera gasto, se não é com honorários, são custos judiciais, são custos extrajudiciais. Então agora eu não quero me incomodar com isso. Mas eu aprendi, ao longo dessa trajetória, a dizer para o cliente, não espera isso virar um problema, não espera você virar réu. Você tem mecanismos para evitar isso. Com certeza. Para conseguir resolver isso administrativamente. Uma segurança, né? Uma segurança. Ou mesmo até uma consultoria para evitar, porque às vezes o problema já está ali. Exato. Você já tem que litigar de alguma maneira. Mas, assim, muitas vezes o problema não aconteceu. Então, por que não procurar um profissional, seja o nosso escritório, seja qualquer outro, né, que atue efetivamente no direito imobiliário, porque essa é outra questão cultural, minha amiga. Muita gente acha ruim, né, quando a gente fala assim, porque eu também faço imobiliário, porque o imobiliário está dentro do direito civil. Não faz.
me desculpa, mas não faz. Ou você faz o imobiliário ou você é o generalista, né? Que eu falo que tem a tua porta ali, tua advocacia, mas você não é o especialista. Já cansei de receber cliente dentro do meu escritório perdendo imóvel porque foi contratar o escritório que não era especializado na área, e o escritório não soube aplicar a melhor técnica para o caso. Então, assim, eu sou muito contra isso, sim, sabe? De verdade, minha amiga, assim, acho que todo mundo deveria se especializar. O direito não te permite mais generalidades. Não, eu acho que nenhuma área, sabe? Porque hoje em dia, eu sempre falo que nós estamos cheios de tudo. Tem muito dentista, médico, advogado, enfim, todas as profissões. Estão lotadas. Exatamente. Só que a pessoa tem que se especializar em algo para ganhar o diferencial, para não ser só mais um mediano na fila aí dos profissionais. Exato. Uma faculdade hoje em dia não representa sucesso. O que precisa, você precisa ter os seus estudos, concluir e tudo mais, sim. Mas o teu diferencial vai ser a tua expertise. E qual vai ser? Quando falam em direito imobiliário, já vem a Débora à mente. Por quê? Porque além de todo esse know-how, ainda ela não se contentou só em advogar, mas de expandir, e para expandir, para ter que estudar mais, por que não sala de aula? Exatamente. Não é, Débora? Como é que... isso, Eu não né? sei se você ainda está lecionando, mas essa experiência ela é fantástica. Sim, minha amiga, eu lecionei alguns anos, né, até em Curitiba, na pós-graduação, né, e assim, era muito bacana, sabe, aquele momento, aquela interação ali com os alunos, porque você mais aprende do que ensina, né, você tem que se preparar, você leva o caso prático e discute. Então, fiquei durante 3 anos ministrando aulas lá. Depois também tive a oportunidade de dar aula também no grande grupo, né, que é o maior da América Latina também. Tenho várias cadeiras lá, né, aulas gravadas, e sou professora da ESA ainda. Não tenho mais dado aula presencialmente, porque hoje em dia ficou praticamente insustentável, né? Tive que, infelizmente, escolher, né? Porque como a empresa nos toma muito tempo, que também é uma operação grandiosa, como eu falei no início aqui, o escritório também, o jornalismo e o programa de TV também, eu tive que escolher, né? Então, para fazer bem feito. Então, dado momento, eu falei, não, isso aqui já não tá cabendo mais, e se for para eu me entregar pela metade, eu não me entrego. Então, se não for para fazer bem feito, eu prefiro não fazer. Então, assim, tenho aulas ainda, tenho 2 cursos, inclusive, para ministrar, né, na ESA, de Direito Imobiliário, inclusive bem importantes, que já estão elaborados, mas eu não consegui ainda tempo para gravar. Então, ainda estou como professora, né, mas ainda preciso voltar às gravações, né, porque realmente a vida tem me pedido muito, sabe? Tudo isso que eu escolhi fazer tem me tomado bastante o tempo. E são escolhas, né? A gente deixa aqui o registro para todos que já foram nossos alunos. Eu também, nesse momento, não consigo dar continuidade, né, às aulas, apesar de que sempre foi uma satisfação, foi uma entrega muito grande. Mas, Débora, e a experiência em frente às câmeras? Conta do teu programa também. Ai, minha amiga, olha, você sabe que isso é algo fascinante para mim, porque quando eu era novinha, eu era muito desenvolta, eu gostava, assim, sabe, de falar, de dançar, de ir em circo, ir lá no palco, dava um jeitinho para ficar lá. Mas à medida em que eu fui crescendo, eu comecei a ter uma timidez, mas eu acho que isso é muito relacionado à cultura japonesa. Eu ia te dizer. Eu fiquei muito introspectiva, né? E também comecei a namorar muito cedo, me casei muito jovem, então me amoldei muito a cultura japonesa, né? Eu sempre falo que eu tenho alma japonesa, assim, então, embora não pareça, né? A minha aparência, mas assim, internamente eu Mas vivo. Os olhinhos são um pouco puxados. Os olhinhos dizem um pouquinho, né? Tem algum pezinho ali, se você procurar bem, tem. Olha, eu acho que, assim, muito de mim, assim, eu sempre falo que a minha alma fica lá, assim, parte, porque eu sinto uma saudade que não cabe em mim, muitas vezes eu fico assim, sabe, aquele saudosismo, né, enfim. Mas o programa, ele surgiu de uma oportunidade até surpreendente, porque na pandemia,
Por isso que eu falo até aqui, eu só vou pegar um gancho da dificuldade, minha Sim. amiga, porque todos nós atravessamos um momento crucial da história. Eu acho que a gente é sobrevivente aqui, né? O deserto. Do deserto ali, né? Naquele momento, 2020, ali pandemia, 2021. E foi um momento que a gente ficou muito recluso, né? A gente não sabia o que ia ser, se a gente ia sobreviver, o que ia acontecer e tal. E meu marido, mais uma vez, falou para mim assim, Débora, você tem uma oratória muito boa, e a gente escrevia muitos artigos na época para o Migalhas, né? Que é um grande portal jurídico. Ele falou, por que você não transforma os seus artigos em coluna, né? E ao mesmo tempo eu dava aula no Univ Curitiba, que foi aquele momento ali, 2019, 2021 ali que eu fiquei dando aula no Curitiba. E as aulas eram gravadas, então eu já aproveitava, fazia os artigos e tal, eu comecei a gravar as colunas para um canal que eu criei no YouTube. Hoje em dia até parei um pouco de alimentar, porque também não conseguia mais gravar minha coluna. E daí nessas colunas, né, negócio de alimentar YouTube e tal, eu fui descoberta por um jornalista na época, né? E ele me viu, pediu para eu mandar colunas para o jornal que ele tinha na Central TV. Aí eu comecei a gravar aquelas colunas para ele também, né? 2, 3 minutos de coluna ali que ele exibia durante a semana. E de repente ele falou para mim, você não quer ter um programa na Central TV? Daí, na época, era até canal fechado e tal. Daí eu falei assim, olha, eu não sei, eu nunca pensei sobre isso. Ele falou, não, seria bacana, você não quer falar de direito imobiliário? Eu falei, não, mas direito imobiliário, programa de direito imobiliário, eu não sei se isso vai gerar muito engajamento e se eu vou atrair um público assim tão, né, tão expressivo a ponto de ter um programa, porque é muito focado, Sim, né, é claro. muito específico, né? Eu falei, que tal a gente falar sobre o direito, de forma geral? Trazer pessoas, profissionais, enfim, da área, professores, juízes, advogados, desembargadores, etc. Ele falou, olha, seria uma boa. Você quer tentar? Eu falei, vamos lá. Né? Eu falei assim, só que eu tenho uma questão muito forte comigo, que é, eu gosto de fazer o meu, minha amiga, sabe? Eu não sou muito, assim, dada a ir gravar em emissora. Sim. Que era o que eles queriam, né? Eles queriam que eu ficasse lá, que eu estivesse lá. Eu falei, eu posso fazer do meu jeito? Né? E daí ele falou assim, qual é o seu jeito? Eu falei, eu posso gravar na minha casa? Daí ele falou, não, vamos tentar, né? Daí eu sei que a gente começou a gravar em casa e tal, fiquei 3 anos praticamente gravando em casa, deu muito certo. Só que durante esse meio tempo, a TV Cultura acabou, né? O vice-presidente da TV Cultura acabou vendo o programa. Sim. E ele gostou. Ele falou, nossa, Débora, um dia ele me ligou, até me surpreendi, ele falou, olha, Débora, eu vi o teu programa, gostei, você não quer vir aqui? Eu queria conversar com você. Daí eu fui até lá e a gente conversou, até querido, né, Peters, saudoso Peters, né, que nos deixou no ano retrasado, e tive uma conversa com ele, né, fechamos, eu ir para a Cultura, canal 13.2 na época, né, parceria Cultura, TV Profissão, e comecei a gravar lá. Daí eu só falei assim, ó, minha única condição, posso fazer do meu jeitinho? Posso continuar gravando do meu jeito? Comecei até a torcer o nariz, ele falou, Débora, eu queria que você gravasse aqui, a gente faz lá um fundo para você. Eu falei, não, Peter, querido, eu quero gravar do meu jeito. Ele falou, tá bom, Débora, tá bom, vamos manter assim. Aí o negócio ficou tão automático e ele gostava tanto que ele não perdia um. Ele falou, Débora, é do teu jeito mesmo. Vai assim, Vai assim mesmo, porque eu tá não perco um programa e tá bom do jeito que tá. Daí até hoje, eu estou assim, infelizmente o Peter faleceu, né, a gente perdeu ele ali, mas eu continuo na TV Cultura, no 13.2, mudou o horário, hoje é às 18h30, na terça e na quinta, continuo fazendo do meu jeito, só que hoje eu gravo num espaço que eu criei, né, dentro do meu escritório mesmo, levo, né, convidados lá também para gravar, o programa cresceu em audiência, em público, né, estou muito feliz com isso que eu tenho feito, né, porque a gente leva muita informação também, assim como você, meu amigo, Claro. Você é uma grande inspiração para mim, inclusive, né, e a gente tem levado essa informação do mundo jurídico, né, com personalidades do mundo jurídico. Às vezes também trazemos outras personalidades, jornalismo, medicina, porque também muitas vezes se conectam, né, com questões jurídicas que são cruciais ali para que, né, os cidadãos possam conhecer seus direitos, enfim, todo mundo aí. E a gente está aí nesse universo também, né, do jornalismo, e me descobri, né, uma apresentadora de TV. Então eu falo ali, quando eu entro, parece que eu me transformo, sabe? E aí eu falo assim, nossa, realmente eu tinha vocação e não sabia. É uma coisa que parece que nasceu com a gente, é um dom, né? E levo isso hoje de uma forma muito preciosa comigo.
porque eu acho que a gente é tocado realmente por algo que não está aqui necessariamente, é algo que vem de cima e que diz pra gente, você tem que fazer isso, é a tua missão. E é muito legal porque a Débora bem enfatizou que nós começamos tudo na pandemia. Então, assim, lembrar da Débora como advogada, como comunicadora, como esposa, mãe e minha amiga querida, é assim uma alegria imensurável. Até porque eu me recordo, ela sempre tinha o horário dela. Toda segunda-feira tinha o horário da Débora. A gente alternava às vezes, mas era uma loucura, porque às vezes tinha audiência no meio, cliente, a gente dava um jeito que tinha que ser naquele dia, naquele horário. Então a gente sempre levou isso tudo muito a sério. E a Débora, como eu, a gente gosta tanto que a gente faz que não parece que a gente trabalha. É verdade. Parece que a gente está só se divertindo e a diversão traz os seus frutos pecuniários também. Então isso é muito legal, Débora. Olha quantas Déboras em uma só. E vocês vão ver na parte número 2 como que ela faz para enfrentar os desafios, as complexidades, para desvendar o direito imobiliário, quer seja pela advocacia, como também como empreendedora. Então não deixem de acompanhar a parte número 2 aqui na Inloco, a sua startup de inovação em comunicação.